Graça e paz, meus queridos irmãos. Um excelente dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Faça a leitura hoje de Josué 17. E o versículo 17 de Josué 17 diz assim: Então Josué falou à casa de José, Efraim e Manassés, dizendo: Grande povo és e grande forças tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, pois que o bosque corta-o, as suas saídas serão tuas, porque expelirá os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Antes de iniciar o estudo da nossa mensagem, vamos relembrar um pouco a história do povo de Deus. Vamos começar pela vida de Jacó, patriarca, teve 12 filhos, não todos uma mesma mulher, mas a saber o nome de cada um: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Depois temos a história de José, o 11º filho de Jacó com a esposa Raquel, que foi vendido como um escravo no Egito por traição de seus próprios irmãos. E foi no Egito que José teve seus 2 filhos, Efraim e Manassés, que encontramos referências em Gênesis 41, dos 50 ao 53, que diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu em Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, que significa o que faz esquecer, porque Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, que significa duplamente frutífero, porque disse Deus: me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Então agora, amados, vamos entender o momento em que se deu essa passagem do estudo. Josué foi o servo de Deus, sucessor de Moisés, conduziu seu povo através do rio Jordão para a terra prometida de Canaã. E foi lá em Canaã que Josué dividiu a terra aos descendentes de Jacó em 12 tribos. Essa distribuição de terra se deu por sorteio. E nos casos dos filhos de José, Manassés e Efraim, esses receberam uma porção de terra onde os cananeus também queriam habitar, e eles não conseguiram expulsá-los, como a gente vê em Josué 17, 12 e 13. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porque os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Note que eles conseguiram fazer com que os cananeus servissem a eles, mas não os expulsaram. Diante da situação, e por serem um povo muito numerosos, os filhos de José foram reclamar do sorteio a Josué, como a gente viu em Josué 17:14. Mas Josué, sendo um homem dirigido por Deus, respondendo com sabedoria, como a gente pode ver no versículo 15, diz o seguinte: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, corta-o para ti ali, no lugar da terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Só mesmo assim, amados, os filhos de José ainda não estavam contentes. Além de acharem que as montanhas eram insuficientes para o seu povo, eles temiam a força do povo cananeu. E Josué retruca, insistindo que os filhos de José conseguiriam ampliar o seu domínio, como a gente vê no versículo 17 e 18. Mas porque Josué tinha tanta certeza, simplesmente porque ele sabia da promessa de Deus e que a força não estava nas mãos do povo, mas viria do próprio Senhor. E do que mais a gente pode aprender dessa mensagem? Que se a gente voltar à vida de José, lembraremos que ele foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, acabou sendo preso, sem ter culpa, por traição da esposa do seu senhor, mas ele venceu, tornando-se o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Mas como tudo isso foi possível? Porque ele sabia que carregava a promessa de Deus, e isso se refletiu no nome dos seus 2 filhos. Ele não olhou para o passado de sofrimento, reconhecendo que Deus havia apagado do seu coração tudo o que havia passado na sua casa, com a sua família. Ele sabia que mesmo passando por aflições, tudo isso não era para destruí-lo, mas sim para fazê-lo crescer ainda mais na presença de Deus. Diante disso, amados,
o que a gente pode dizer? Eu deixo a mensagem que está lá em Romanos 8:31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um excelente dia na paz do Senhor.